A apresentação do seminário apresentado a disciplina Alfabetização e Letramento, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Aragão. Eu, mestranda Marcela Fontes, apresento o artigo Letramentos do Mundo da Vida e Letramentos de Sistemas, revisitando os letramentos dominantes. Rios, 2013. O autor, Guilherme Veiga Rios, PhD em Linguística, tem suas pesquisas na área de Linguagem e Sociedade, de concentração no PPGL, com linhas de pesquisa voltada para discursos, representações sociais e textos. Participa do grupo de pesquisa em análise de discurso crítica e linguística sistêmicos funcional e grupo de ensino, pesquisa e extensão em educação de crianças, jovens e adultos de camadas populares e estudos histórico-filosófico-culturais e pesquisador colaborador do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, Universidade de Brasília. Caracterização da pesquisa. O artigo discute a noção de letramentos dominantes com base em uma etnografia de letramentos realizada em Brasília, Distrito Federal, em dois contextos socioeconomicamente distintos. Uma no plano piloto, a área central da cidade de Brasília, habitada por pessoas de classe média, e outra no Paranoá, cidade satélite próxima a Brasília, habitada especialmente por pessoas de classe de baixa renda. Metodologia. Os procedimentos de amostragem para a seleção dos participantes da pesquisa foram questionários e entrevistas etnográficas. As pessoas foram selecionadas com base nos questionários, utilizando critérios de proporcionalidade de variáveis, como sexo, escolaridade, renda e experiência com letramento. Dados da pesquisa. Os dados consistem, sobretudo, de transcrições das entrevistas etnográficas feitas com 12 pessoas adultas na quadra residencial do Paranoá e 11 na quadra do plano piloto, e seguindo uma tendência de valorizar a dimensão subjetiva na pesquisa de letramento, os participantes foram estudados por meio de uma descrição detalhada de suas atividades de letramento, individuais e coletivas, representações e valores. Em seguida, o autor utilizou da distinção entre letramentos do mundo da vida e de sistemas, vinculando os discursos de letramento a partir da análise das entrevistas. Resumidamente, o mundo da vida refere-se à experiência interacional cotidiana das pessoas, regulada por um consenso pressuposto. Letramentos de sistemas são, em certo sentido, letramentos do mundo da vida especializados. Isso explica o fato de que os letramentos do mundo da vida podem historicamente se tornar letramentos de sistemas, e os letramentos de sistemas terem vestígios de letramentos do mundo da vida. Entre relações de poder e modos de utilização do letramento, pode-se falar em letramentos dominantes, expressão que tem sido utilizada por alguns estudiosos do NEL, Novos Estudos do Letramento. Essa expressão tem abrigado significados diferentes, como o uso do letramento para manter relações de dominação, usos dominantes do letramento, formas institucionalizadas de utilização de textos e assim por diante. A definição de letramentos dominantes é um aspecto importante, colocando em contraste com a definição de letramentos não dominantes, os quais têm, em especial, o espaço-tempo como critério de definição. Perceber a diferença entre letramentos dominantes e letramentos locais, letramentos dominantes e letramentos vernaculares, e entre letramentos dominantes com letramentos informais, é o que tem desafiado os pesquisadores desta área. Essa diferenciação é bastante complexa. Se há algum consenso sobre o que está incluído em letramentos dominantes, é muito mais difícil encontrar uma definição geral de letramentos não dominantes, que são os locais, os letramentos vernaculares e os letramentos informais. Sobre diferenciar o que é dominante e local, o autor questiona: se a utilização da internet pode ser definida como letramento global, o que se pode dizer sobre uma comunidade local em que a maioria das pessoas é usuária da internet? A distinção nítida entre letramentos vernaculares e institucionais também é um problema,
pois algumas práticas sociais de letramento vernaculares podem enredar-se em práticas institucionalizadas. Por exemplo, poderíamos pensar em um gênero de governança, os relatórios oficiais, com um gênero discursivo que interioriza a característica própria da atividade de um diário pessoal, que é um gênero do dia a dia, não institucional. Ao relatar os processos da vida pública e privada porque o indivíduo passa. Obviamente, o propósito e o estilo de um e outro serão completamente diferentes. E por isso, neste sentido, que letramentos de sistemas são desacoplados de letramentos do mundo da vida. Em resumo, os letramentos do mundo da vida são a fonte para a formação dos letramentos de sistemas. E do mesmo modo que sistemas colonizam o mundo da vida, letramentos de sistemas colonizam os letramentos do mundo da vida. Os letramentos públicos e institucionalmente controlados são compreendidos como letramentos de sistemas. No entanto, em decorrência da natureza contraditória do mundo da vida, muitas vezes o que ocorre são hibridizações entre letramentos do mundo da vida e letramentos de sistemas. Nesse sentido, quando o autor menciona letramentos dominantes ou discursos dominantes de letramento, ele se refere a letramentos de sistemas. Então, entende-se que letramentos dominantes é igual a discursos dominantes de letramento e é igual a letramentos de sistema. Letramentos de sistemas e discursos dominantes de letramento. Com base na distinção proposta entre letramentos do mundo da vida e de sistemas, bem como suas hibridizações, o autor trata dos letramentos de sistemas, que significam tanto os usos dominantes de letramento, aqueles de prestígio na burocracia e academia, como as representações de letramento dominantes, ou construções discursivas de letramentos dominantes. Desse modo, o autor, por meio das respostas dos entrevistados, apresenta os 3 discursos dominantes do letramento, que sustentam os letramentos de sistemas, ou seja, discursos que estão permeáveis, contidos no dia a dia. O primeiro discurso é o de que o conhecimento, através do letramento, previne e soluciona problemas, ou seja, o letramento impresso é produzido para intervir nas formas culturais de fazer e pensar, e, portanto, ligado a uma função racional e moral na sociedade. O discurso do conhecimento, através do letramento, para prevenir e solucionar problemas, foi recorrente durante a análise das transcrições. As pessoas ou afirmam que ser alfabetizado é igual a possuir conhecimento de prestígio, sugerindo, por sua vez, que o letrado ou alfabetizado tem uma vida menos problemática do que o analfabeto, ou sugere o uso do letramento para solucionar problemas. O que se problematiza é que uma ênfase exagerada sobre o papel do letramento é dada. Como um modelo autônomo, é ideologicamente construída para justificar a dominação, predominantemente através da escolarização de determinados tipos de letramento em relação a outros modos semióticos no interior de contextos socioculturais diversos. O segundo discurso sobre letramento é que há vínculo entre educação de elite e letramento, conceitos dominantes de letramento que criam uma ligação naturalizada entre alfabetizado, letrado e escolarizado. Educação de elite e letramento, conforme a citação 1, o letramento é preferencialmente uma ocupação das escolas. Olha o que diz a citação 1. Educação no conceito amplo, não só como processos que ocorrem nas escolas e amplamente nos sistemas educacionais, mas também as formas que ocorreram em diferentes épocas da história, como o ensino eclesiástico na Idade Média, a tutoria da criança anterior aos sistemas escolares, as associações informais, os clubes e as comunidades de prática. Em segundo lugar, é a noção de cultura, vista como cultura social de prestígio, alta cultura. E algumas de suas manifestações, tais como o patrimônio literário, que em geral é pensada como um atributo principal de uma pessoa letrada. Consequentemente, o letramento é tanto o meio como o conteúdo para alcançar um conhecimento cultural de maior prestígio social. Esse vínculo entre a cultura da elite e
o letramento, que parece vir do legado português de exaltação da literatura, bem como do iluminismo europeu, subsiste há anos na sociedade brasileira. Em terceiro lugar, esse patrimônio da alta cultura é tomado a priori com o intuito de promover o desenvolvimento do indivíduo na escola. Em terceiro e último lugar, sobre as condições que reforça o valor do letramento, é com base nos dois últimos anteriores, que o modo escrito é superior a outros modos semióticos. O privilégio da escrita em detrimento de outros modos semióticos é bastante evidente. Conclusão diante dos dois discursos anteriores, que ele fala que é para solucionar problemas, e em segundo, que o letramento é para a elite. Esses discursos dominantes e letramentos de sistemas provocam algumas consequências negativas em sociedades com desigual distribuição de capital. Em primeiro lugar, eles implicam um processo de padronização que acarreta a coerção a determinadas formas de escrita, conforme a ortografia e a gramática normativa, e isso representa um obstáculo a ser superado quando as pessoas estão envolvidas em letramentos de sistemas. Em segundo lugar, muitas vezes letramentos de sistemas condensam processos disseminados por diferentes tempos e espaços, e pode se tornar difícil para as pessoas compreendê-los em razão das diferenças entre o contexto de leitura e os vários contextos de produção ausentes. Essas situações trazem incompreensão de textos e a necessidade de negociar os sentidos durante a interação textual. Em terceiro lugar, letramentos de sistemas estão associados ao mundo do trabalho e, consequentemente, às suas hierarquias específicas regidas por prestígio e renda. Reflexividade crítica das práticas que envolvem o letramento. O que se mostra em uma cultura ou sociedade são os letramentos do mundo da vida, e na medida em que elas vão se tornando mais complexas, surgem os letramentos de sistemas, em virtude do surgimento de divisões na organização sociais, tais como as instituições públicas e privadas. Essa é apenas uma forma didática de expor, pois os mundos da vida e os sistemas desenvolvem-se simultaneamente. Em relação aos modelos de letramento, discursos como o do vínculo entre a educação cultural de elite e letramento, sustentado no conhecimento através do letramento, para prevenir e solucionar problemas, têm contribuído para a naturalização de uma visão autônoma do letramento. Isso tem residualmente produzido dificuldades para as pessoas que são enquadradas em uma escala que vai desde com dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita até analfabetos. Por um lado, os textos dos letramentos de sistemas tornam-se problemáticos para as pessoas, e todos esses casos identificados na pesquisa recaem sobre os participantes do Paranoá, pessoas de baixa renda. Por outro lado, pode-se falar em letramentos não problemáticos na maioria dos casos, em que os participantes das duas quadras residenciais leram e escreveram em situações privadas no mundo da vida. 3 sentidos de letramento de sistemas problemáticos. O autor, então, se refere a 3 sentidos de letramento de sistemas problemáticos. Em primeiro lugar, os requisitos nos textos de acentuação e pontuação padrão, ortografia, estilo gramatical tradicional do português, vocabulário formal e complexo de orações, em geral, os tornam difíceis. Em segundo lugar, os textos podem ser ambíguos em seu significado para as pessoas, independentemente de estarem gramaticalmente corretos. Cabe ao leitor ou leitora refletir sobre o significado ou interagir oralmente com outras pessoas sobre ele. Em terceiro lugar, determinados postos de trabalho nas instituições de sistemas requerem tipos de conhecimento de letramento, tanto para competir em uma seleção para um posto de trabalho, como para executar tarefas. Frequentemente, os participantes vinculam esses conhecimentos de letramento à escolarização. O fracasso escolar, nesse caso, tem um papel crucial na privação do domínio desses conhecimentos de letramento e, em consequência, na obtenção de emprego. O problema relacionado ao discurso aqui trata das representações do letramentos dominantes
que conferem uma vantagem dos indivíduos com um longo histórico em letramentos populares e marginalizam aqueles que não praticam esses letramentos e, por isso, até são chamados de analfabetos. Os obstáculos para enfrentar esse problema são, em parte, as construções discursivas sobre as próprias práticas de letramento de sistemas, as quais são geradas na escola, na burocracia, na tecnocracia e na academia. E, conforme explicado, veiculadas por meio dos discursos do conhecimento transmitido através do letramento, para prevenir e solucionar problemas, do vínculo entre educação da cultura de elite e letramento, no contexto do discurso do desenvolvimento, e, por fim, do discurso do modo escrito como superior a outros modos semióticos. Usos e valores voltados para os letramentos de sistemas estão interligados e um reforça o outro. Mas os valores revelados por meio de representações sobre os usos podem ser de natureza reprodutiva ou transformativa. Esse local de luta dentro das práticas envolve a mudança discursiva ao lado da mudança social e pode ser visto como um incentivo para os educadores e os professores de línguas já engajados numa abordagem ideológica do letramento e também aqueles não engajados, com a finalidade de construção de novos discursos reveladores das questões e dos problemas que atualmente iluminam o debate sobre o impacto da leitura e da escrita na diversidade sociocultural. Nesse debate, a escola não deve ser vista como um espaço de determinação unidirecional, de cima para baixo, de valores e representações específicos relacionados à classe social, mas sim como um local de luta ideológica, onde diferentes visões culturais de mundo, identidades sociais e elementos semióticos podem incidir às vezes em harmonia, às vezes em tensão. A abertura para a manifestação da diferença nas escolas é uma luta política que deve ser buscada dentro e fora do campo da educação. Por fim, o autor conclui que a questão do analfabetismo é muito complexa. Considerar uma pessoa não alfabetizada como alguém para quem há algo que lhe falta tende a negar aspectos particulares de seu histórico de experiências multissemióticas. As soluções até agora apresentadas, como obrigar o Estado a tornar as pessoas alfabetizadas para dar acesso aos letramentos de sistemas, podem sustentar ainda mais os desequilíbrios que são criticáveis pelos motivos que já sabemos: conflito de línguas culturalmente socializadas, modos semióticos ou modalidades de código. Além disso, apenas deixar os analfabetos como estão também é uma falsa solução. Se há uma quantidade de informação necessária para que essas pessoas, como grupos, possam lutar por melhores condições de vida. Resultados de trabalhos como este e de outros estão sinalizando que essas questões devem ser discutidas entre formuladores de políticas públicas, profissionais de educação e estudantes adultos, no momento em que os programas de alfabetização e letramento do adulto, em âmbito global ou local, estiverem sendo planejados. E assim conclui-se este trabalho com a referência dada.